profs! Tudo bem com vocês? Vocês já pensaram em trabalhar o medo na educação infantil? O medo é um sentimento que nós devemos ter muita atenção com as crianças, ainda mais nesse período que nós estamos passando. As crianças estão passando por muitos medos. Medo de não voltar para a escola, medo de não ver mais os amigos, medo de não ver mais a professora. Então, no vídeo de hoje eu vou contar a história da Chapeuzinho Amarelo para vocês e vou dar a sugestão de uma atividade para vocês realizarem com as crianças para trabalharem o medo. Olá, profs! Meu nome é Bruna, eu sou pedagoga, professora de educação infantil. Sejam bem-vindos ao meu varal de ideias. Era a Chapeuzinho Amarelo. Amarelo nada de medo, tinha medo de tudo a Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, não subia a escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia, ouvia contos de fadas e estremecia. Não brincava de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era uma cobra. Não apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolorar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, porque tinha medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que a Chapeuzinho tinha, o medo mais medonho de todos os medos era um tal de um lobo. Um lobo que nunca se via. Um lobo que morava longe, lá do outro lado da montanha, num buraco na Alemanha, cheio de teias de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que esse lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo de um dia encontrar o lobo. Um lobo que não existia. E a Chapeuzinho, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, que um dia topou com o lobo. E o lobo era assim, um carão de lobo, um olhão de lobo, um jeitão de lobo e principalmente um bocão de lobo, tão grande que era capaz de comer duas vovós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu amarelo de sobremesa. E o mais engraçado é que assim que a Chapeuzinho encontrou o lobo, ela foi perdendo aquele medo. O medo de encontrar o lobo. Foi passando aquele medo que ela tinha e foi ficando só um pouco do medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ficou só o lobo. E o mais engraçado é que quando a Chapeuzinho encontrou o lobo, ela foi
foi perdendo aquele medo, do medo de um dia encontrar o lobo. Foi passando aquele medo, do medo que tinha do lobo. E foi ficando só o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem medo dele. Ficou murcho, envergonhado, ficou branco azedo, porque um lobo tirado medo é um arremedo de lobo. Um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado e ele gritou: eu sou o lobo! E a Chapeuzinho nada, nem ligou. A Chapeuzinho foi risada. E então ele berrou mais alto para Chapeuzinho: eu sou o lobo! E a Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. E ele então gritou bem forte, mas bem forte mesmo, aquele nome de lobo umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menina saber com quem ela estava falando. Então ele gritou: lobo, 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 lobo. A Chapeuzinho se encheu e disse: ah, para! Agora chega! Do jeito que você tá, para! E o lobo, parado, assim ficou. Do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo, inteirinho. Lobo, bolo. A Chapeuzinho não comeu aquele bolo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Então, a proposta da atividade para vocês trabalharem com medo é contarem a história da Chapeuzinho Amarelo. Eu montei esses palitoches aqui da Chapeuzinho Amarelo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site de onde eu peguei os moldes. Então essa é a Chapeuzinho Amarelo. Aí na história, como fala que o lobo ficou branco de medo, eu fiz o lobo marrom e o lobo branco de medo. E também, como o lobo vira um bolo, eu também fiz um bolo branco e marrom para representar os dois lobos. E aí, vocês vão contar a história para as crianças. Pode ser na videoaula gravada ou também pode ser na live. Eu acho que na live vai ficar ainda mais divertido e vocês vão conseguir ver a reação das crianças quando contarem a história. É muito legal essa história. Eu sou apaixonada por ela e sempre que eu contava para os meus alunos, eles morriam de rir. Então, a minha proposta é vocês contarem a história e trabalharem com eles o medo.
vocês vão perguntar para as crianças sobre o medo que a Chapeuzinho tinha do lobo e sobre os outros medos que a Chapeuzinho tinha. Vocês vão perguntar para as crianças os medos que elas também têm. Vocês podem escrever numa cartolina, coloca o nome da criança e põe o medo que ela tem. Que aí, além de vocês estarem trabalhando o medo, vocês vão estar trabalhando também a linguagem oral. E é muito importante a gente trabalhar essa questão com as crianças, porque nós vamos dar importância ao sentimento da criança. É muito importante a gente dar essa atenção para eles, porque às vezes eles não se abrem conosco, eles não contam que eles têm medo por ter vergonha ou por não sentirem confiança. Então, nós vamos passar confiança para eles. E aí, depois que vocês contarem a história, tiverem essa conversa com eles sobre o medo, sobre a importância de contar o medo que eles têm para o adulto conseguir ajudá-los, vocês vão fazer a seguinte proposta de atividade. Na historinha, a Chapeuzinho Amarelo tinha medo do lobo. E aí, o lobo acabou virando um bolo fofo. Então, vocês vão fazer a proposta de pedir para as crianças transformarem o medo delas em alguma coisa. Na história, o lobo se transformou no bolo. Então, vocês vão pedir para as crianças transformarem o medo delas em alguma coisa. Pode ser no que eles quiserem. E aí, vocês vão pedir para eles desenharem esse medo transformado. E se for a live, vocês podem pedir para eles apresentarem o que eles desenharam, que eu acho que vai ser super interessante. E pedir para eles explicarem o que eles desenharam. Eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo o meu blog para vocês pegarem a atividade que eu vou deixar prontinha para vocês trabalharem com eles o medo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, de deixar um joinha, porque aí o YouTube vai entender que esse vídeo é legal e vai espalhar para mais e mais professores. Também me sigam lá no meu Instagram, @varaldideias. Lá eu tenho uma aproximação mais pertinha com vocês e eu adoro bater um papo com vocês lá. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!